Olá, sejam bem-vindos. A gente vai seguir capítulo 8, o Yoga Contemporâneo. Na aula passada a gente viu o desenvolvimento de toda a colonização indiana, desde os tempos antigos até a sua independência, no século XX, metade do século XX. E agora a gente vai ver os yogis, né, os praticantes de yoga que têm mais relevo na tradição. São aqueles que são os mais clássicos, né? É claro que eu já vou me adiantando de que existem muito mais yogis, né? Existem muito mais sábios que mantêm a tradição do yoga, do Vedanta, e que não aparecem nessa lista que eu vou trazer hoje. Mas esses que eu coloquei pra gente aqui são figuras bem importantes. E se aquele estudante de yoga nunca ouviu falar, por exemplo, desse elemento aqui, dessa figura, de Swami Vivekananda, já é um alerta de que ele não está muito inserido nessa tradição do yoga, enfim, daqueles que foram os precursores do yoga. E a gente está falando aqui do Swami Vivekananda como um dos guardiões da cultura, né, indiana, aquele que se preocupou em expressar com bastante relevo, principalmente a tradição do Vedanta, que a gente já estudou nas escolas filosóficas há um tempo passado. Então, nesse Parlamento Mundial das Religiões, que aconteceu em Chicago, ele expressou com bastante relevo os discursos, né, de filosofias gnósticas da mente ocidental, juntamente com a veneração da ciência. Ao mesmo tempo, disse que tinha um forte desejo de conhecer a verdade sobre Deus e que levou até Sri Ramakrishna, que veio a ser o seu mestre e que apagou suas dúvidas conferindo-lhe a visão de Deus. Vivekananda foi transformado em sábio e profeta com a autoridade de ensinar. Aí quando a gente fala de Vivekananda, a gente está falando desse ser que participou dessa conferência, né? Esse Parlamento Mundial das Religiões. Isso foi um grande marco histórico, unificador, né? Onde mais de 400 expressões religiosas ao redor do mundo participaram disso. E aí ficou muito conhecido como um dos momentos onde a cultura indiana veio ao Ocidente. E a cultura indiana veio ao Ocidente nesse momento, né, em 1893, onde o Vivekananda veio lá e fez o seu discurso e foi aclamado, né, teve muito tempo de palma, onde ele já chegou falando sobre a cultura indiana e tudo aquilo que ele pôde expressar nesse parlamento. Então contribuiu muito para que o Ocidente conhecesse essa cultura. Então é interessante a gente ver nomes como Vivekananda, porque quando você for pegar textos de Vivekananda, livros de Vivekananda, falas de Vivekananda, ele vai estar expressando todo aquele ensinamento, toda aquela trajetória que a gente fez até chegar aqui, onde a gente estudou os épicos, né? Ele vai falar certamente de Upanishad, ele vai falar certamente do Bhagavad Gita, do Yoga Sutras de Patanjali. Ele dá bastante relevo ao Vedanta. Até bem curioso que Vivekananda foi uma figura que não curtia muito o Hatha Yoga, né? Aquele livro Yoga Body que eu indiquei para vocês na aula passada fala que os sábios do Hatha Yoga eles tratavam como meros faquires, né? Meras pessoas que enganavam, né? É uma curiosidade, né, do Vivekananda,
Assim como também figuras que são contemporâneas dele, como a Helena Blavatsky, que é uma figura de bastante expressão, né, fundadora da teosofia, também tinha essa visão do Hatha Yoga. Mas enfim, Vivekananda teve um papel muito importante para que essa cultura indiana chegasse ao Ocidente, então por isso que a gente está falando dele, né? A gente vai pegar, se a gente for pegar os defeitos da pessoa, né? Se debruçar nos defeitos das pessoas em vez da qualidade, a gente vai entrar num limbo, né? A gente vai entrar numa história obscura, mas é claro que é curioso, né? É curioso essa ideia, né, de que Vivekananda não aceitava muito a ideia do Hatha Yoga. Talvez a sua interpretação, a sua leitura fosse um pouco diferente, né? E, enfim, Vivekananda teve uma grande importância nessa disseminação da cultura indiana no Ocidente. E aqui eu vou intercalar também com figuras, né? Por exemplo, essa é uma mulher, né? Que também é contemporânea do Vivekananda, né? Um pouquinho mais para frente. Opa. Aqui é essa Mataji Krishnabai. Então, Mataji Krishnabai, ela teve bastante... É bem curiosa a história dela, né? Uma das mulheres que também indianas, né? Que foi precocemente inserida nesse mundo espiritual através do canto de mantras e visitas no templo. Então é interessante a gente pensar sobre isso, né? É claro que a gente está falando de uma indiana, né? Onde já tem ao lado dela toda essa cultura religiosa de muito mais acesso, mas a gente vê, enquanto ocidentais, enquanto pessoas curiosas sobre a filosofia do yoga, sobre a prática, que a nossa busca às vezes chega através de insights bem sutis, né? Não chega numa aula formal, às vezes chega por um mantra que a gente escutou e bateu, né? Ou em um lugar que a gente foi, né? Como a Mataji foi, né? Como ela foi nesses templos e através dos cantos de mantras, despertou muito cedo, né? Muito cedo, os primeiros 10 anos de vida dela já foram bem expressivos, já teve bastante relevo nesse lado espiritual. E esse lado espiritual dela se intensificou quando ela conheceu o seu guru, que é o Swami Randas aqui, e por seu papel no ashram, né, no Ananda Ashram, no qual ela assumiu a liderança após o falecimento do seu guru, que está aqui na fotinho, aqui, né, o guru dela. E ela assumiu o ashram. O ashram, para quem não conhece, é um lugar, né, onde a gente dedica as práticas espirituais, é como se fosse um retiro, um uso comunitário, né, onde os próprios integrantes do ashram se dividem em tarefas e o tempo todo estudam, né, e fazem práticas. Então, o ashram é como se fosse um grande coágulo energético, onde a Mataji Krishnabai dedicou quase a sua vida inteira, né, após o falecimento do seu guru, a manter esse ashram, né? Então, é claro, existem homens e mulheres, assim como os homens fazem bastante parte desse mundo espiritual indiano, as mulheres também fazem, né? E assim como os homens, as mulheres também aqui nesse estudo, tem muito mais, tá, gente? Muito mais mulheres que poderiam estar aqui, mas eu trouxe algumas que eu tenho conhecimento e que eu achei interessante trazer também para fazer parte desse estudo, né? Desse estudo de honra. Então aqui também, quando a gente fala de Hatha Yoga, a gente não pode esquecer do Krishnamacharya. Olha só o Krishnamacharya aqui fazendo uma torção. Então o Krishnamacharya lembra do Mysore, o sul da Índia, onde na aula passada a gente viu a expressão
física que estava acontecendo ali em final do século XIX, começo do século XX, onde a gente viu que a cultura física estava em voga. Então essa mistura entre o Ocidente e o Oriente deu as bases do Hatha Yoga, e é bem curioso a gente observar que o Swami falou, né, o Swami Krishnamacharya, né, o Krishnamacharya falou que o seu sacerdote, o seu primeiro mestre foi seu pai. Então, numa entrevista onde ele faz essa honra à sua ancestralidade, né. E aí, em 1916, obteve o visto para mudar o Monte Kailash, nos Himalaias, para dedicar os estudos do yoga. Então ele aprendeu com esse guru aqui, né, que é o Gurhana Rama Mohana Brahmachari. Esse ser aqui, Krishnamacharya, ficou com estudo durante 7 anos no Himalaia, um intensivo, né, onde ele aprendeu técnicas de Hatha Yoga, técnicas físicas. Tá dando problema aqui, né, quando eu passo o slide. Então aqui o rei de Mysore, né, Krishnarajavarian, que tinha ficado impressionado com a pessoa, o convidou para ir ao palácio de Mysore. Então, após esses anos, né, então existem muitas dúvidas, né, com relação a isso, inclusive com um texto que o Krishnamacharya falou que tinha, né, que era um texto onde apareciam as diversas técnicas que ele aprendeu, que se chama Yoga Kurunta, com esse mestre, né, do Himalaia. Então esse texto ele é um texto que não existe hoje, né, e não se teve notícias, nunca se viu esse texto propriamente dito. Mas o Swami é uma expressão, o Krishnamacharya, perdão, é uma expressão de muito relevo. Acredita-se que ele que realmente mostrou esse lado mais postural do yoga. E é bem curioso que no Palácio de Mysore, onde tinha o Yogashala, que se praticava práticas de yoga, Krishnamacharya fazia parte desse grupo de yogis, onde aconteciam aulas de yoga, normalmente para a juventude indiana, com aquele mesmo propósito, né, de trazer saúde para o corpo. Então aquele processo ainda também um processo que vai culminar ao processo de independência da Índia, e do lado tinha a a Kaya Shala, que é a sala do corpo, né, práticas físicas com halteres, né. Então dizem que a prática do Surya Namaskar, ela nasceu entre esse diálogo entre as duas chalas que acontecia nesse palácio de Mysore, né, nessa época onde essas práticas indianas misturadas com as práticas associadas ao fisiculturismo ocidental deram origem à prática física moderna, né? Então isso tudo é obra desse estudo do livro Yoga Body, que eu mostrei na aula passada para vocês. Muito interessante a gente esse link que eles fazem, né? Mas o Krishnamacharya ele deu esse pontapé. Eu até trouxe essa imagem dele aqui, né? Dele fazendo as posturas, né? Todas essa repertório de posturas hatha yógicas começam a aparecer assim, né, agora em foto, né, antes aparecia mais em pinturas, aquelas fotos que a gente viu na aula passada, assim, muitas pareciam ser posturas de hatha yoga, mas mas a maioria tem umas que tinha até peso, né, ficava um pouco distante dessas posturas clássicas de hatha yoga que a gente conhece hoje, né. Então Krishnamacharya começa a inaugurar essa ideia de uma disciplina realmente muito intensa. Na época dizem que o Krishnamacharya realmente se dedicava muito a essa prática, né, a prática postural, e os seus alunos eram bastante exigidos, né, na sua disciplina. É interessante também a gente observar que Krishnamacharya acabou no final da sua vida vivendo como um simples agricultor. Apesar de ter esse relevo todo,
né? De um período onde atribui-se à figura dele uma sabedoria através desses ensinamentos, né? Primeiramente com seu pai, depois com o tempo que ele passou com o Rama Mohanda no Himalaia, aprendendo as técnicas físicas, né, que ele veio trazer, e depois disseminar no ashram não, no Palácio de Mysore, né, no Palácio de Mysore, onde o rei Krishna Raja era o comandante. Ele acabou tendo uma vida simples, né, no final da sua vida, uma vida na agricultura. E aqui como a gente está vendo essas figuras que deram esse pontapé, e sim, o Krishnamacharya, assim como o Vivekananda que a gente olhou mais, que a gente observou ali, todos eles fizeram um trabalho na Índia, né, com muito relevo, e trouxeram para o Ocidente, né, no caso do Vivekananda, através da palestra. Então, como que esse conhecimento postural, né, essas práticas hatha yogicas chegaram ao Ocidente, né, chegaram com bastante relevo. Então, aparece essa figura aqui, né, a Indra Devi, que conseguiu fazer um contato com Krishnamacharya, com esse mestre, né, que estava ensinando o yoga. Então, também a Indra Devi não tem aqui, né, mas ela foi a primeira mulher a estudar com Krishnamacharya nesse palácio de Mysore. Então, a Indra Devi, é muito curiosa essa história, que eu até não coloquei aqui, mas ela estava prestes a casar e ela tinha um impulso, ela tinha uma curiosidade muito grande sobre essa mística oriental, através de livros, através dos mantras. Isso que é curioso, né? Ela falou que antes de casar, ela queria visitar a Índia, né? Falou isso pro seu marido. E ela visitou a Índia, conheceu a Índia, e depois ela já chegou desistindo da ideia de casar. E se dedicou praticamente a vida, né, ao estudo e à prática do yoga, aquilo que ela aprendeu na Índia. Então a Indra Devi tem bastante participação nessa popularização do yoga na América, né? Então ela formou muitos alunos famosos porque ela era uma dançarina, né? Ela tinha um dote artístico, né? Ela se tornou uma estrela, né, no cinema. Então os famosos de Hollywood faziam yoga com ela. E aqui aparece ela praticando aqui, né, um pranayama com Krishnamacharya. Aqui eles já bem mais velhinhos, né? Então ela acompanhou bastante, ela teve bastante isso. E até existe uma relação, né? Aqui tem um pouco das técnicas, né, que a Indra Devi trouxe, fazendo posturas de yoga, claramente aqui, né? Inclusive esse caráter elitista, né, que até hoje, né, a gente pode observar que o yoga tem. O yoga tem, ela atinge camadas mais abastadas da sociedade, né? Então, o yoga, ele começou, entre aspas, né? Teve esse pontapé chegando nas camadas mais altas. Então, a Indra Devi, como ela participava das grandes rodas sociais de Hollywood, ali no começo do século XX, naturalmente o yoga atingiu essas pessoas mais ricas, né, dos Estados Unidos. Então, atribui-se esse caráter elitista do Hatha Yoga, que ele tem, né, até hoje tem, não é... A gente não pode fechar os olhos para isso, porque às vezes em muitos lugares, sobretudo nas capitais, as práticas de yoga são preços bem proibitivos, enfim, acaba que vai excluindo, né, as classes mais baixas de praticar yoga. Isso não é uma regra, isso com certeza vai de cada um. No meu caso é bem diferente, né? A gente não tem esse caráter elitista. Enfim, isso tudo é pra gente fazer um estudo abrangente, né, do porquê, fazer esse entendimento. Nossa, mas por que o yoga se tornou tão elitista, se veio de uma prática indiana, né, muito simples, de origem dos lavadores, como a gente estudou ali, né, no caminho histórico, e depois ele chegou aqui no Ocidente com
com esse status de práticas da elite. Então, a gente pode entender um pouco sobre isso através desse primeiro contato que teve. Então, através desse primeiro contato com a elite, né, de Hollywood, com os atores, né, da época, praticando yoga, isso tudo inspirou outros atores, enfim. Esse é um entendimento que, é claro, né, isso é muito abrangente, mas é legal a gente pensar sobre isso também. Esse caráter elitista que, quando o yoga chegou no Ocidente, ele tomou. E aqui outra figura que tem muita literatura, né, que é o Shivananda. Então, o Shivananda é um contemporâneo, né, do Krishnamacharya, que a gente acabou de ver, e também da Indra Devi, tá aqui, né, e seguiu a vida como um médico. Ele era um médico, né, ele abdicou da sua vida de médico e seguiu a sua vida de yogi e médico ao mesmo tempo. Viveu também como um diretor de hospital, né, dedicando a auxiliar as pessoas em condições precárias. Ele não viu só forneceu assistência médica gratuita, como também enviou de volta suas casas, abrindo os custos com seu próprio dinheiro. Em Rishikesh ensinou yoga para muitas pessoas, integrando sistemas na época. Ele escreveu muitos livros, tá? O Shivananda tem muitos livros abordando a filosofia do yoga e criou uma grande instituição para manter o seu legado. Quando a gente for estudar o Surya Namaskar, né? O Surya Namaskar clássico, enfim, a gente vai se basear muito num livro do Shivananda. Então, o Shivananda, ele tem muitos livros, tá? Muitos livros mesmo. Todos eles que eu tô falando para vocês, né, tudo isso tem uma vasta literatura, todos eles vocês vão conseguir encontrar com uma linguagem contemporânea, né, porque a gente está falando de yoga contemporâneo, e a maioria deles inventou um método de prática, né, o Shivananda inventou um método, o Krishnamacharya inventou outro método, né, um método de estudo também, né, o do Vivekananda, enfim, todos eles fizeram um método que vai ser a obra da nossa próxima aula, né, que o yoga não é uma coisa só, né, o yoga ele pode se apresentar de diversas maneiras, o Hatha Yoga de diversas maneiras também, e aí o Vivekananda ele apresenta ele faz vários livros, por exemplo, vai falar só sobre Surya Namaskar, tem um que ele fala mais só sobre pranayamas, outro asanas, isso tudo em fácil acesso, vocês conseguem comprar livros, né, do Vivekananda para vocês. É interessante também entrar em contato com esses mestres, esses primeiros mestres, porque eles estão em um lugar, né, num recorte temporal bem interessante, né, um recorte temporal onde existe essa ânsia de manter esse nacionalismo indiano está em voga. A gente viu na aula passada, né, que o grande nacionalismo, essa ânsia de independência, né, do domínio inglês está em voga. Então, realmente, eles estão com tem muita expressão da cultura indiana, né, onde eles querem manter essa cultura viva a qualquer custo. E aí, quando a gente lê Shivananda, agora a gente vai falar dessa figura aqui, que também, talvez esse aqui seja o mais conhecido até agora na lista, né? Que é o Yogananda, que ele até foi professor do Mahatma Gandhi, né? Que foi uma figura que a gente viu na aula passada. Então, é interessante a gente estudar esse pessoal, porque eles vão estar falando de um tempo muito, de um fervilhar, né, de uma cultura que estava transbordando ali, né, em uma necessidade que a Índia estava vivendo de independência. Aqui quando ele fala de Mukunda, né, que é o nome verdadeiro, né, do Yogananda, ele teve também uma precoce vida espiritual, né, então ele encontrou, né, aos 17 anos, em 1910, o Sri Yukteswar, que é esse daqui, que é o seu mestre. Em 1920, Yogananda teve uma visão e entendeu que era o momento de viajar para o Ocidente e dedicar ao que ele havia dito seu guru. Então, seu guru ele fala que é interessante ele levar esse conhecimento adiante, principalmente no Ocidente, que carece, né, desse mundo espiritual, que é
transbordante na Índia em diversas correntes filosóficas e religiosas. Então, o Sri Yukteswar aqui, ele é um dos 6 mestres que tiveram a missão divina de disseminar os ensinamentos sagrados a técnicas espirituais científicas através Self-Realization Fellowship, que é o nome da escola, né? Hoje a gente estuda o Kriya Yoga. Então, o Yogananda, ele forma uma maneira de praticar yoga que é chamada hoje de Kriya Yoga, né? E aí o Yogananda, ele faz essa escola e existem os 6 mestres ali, né, de sucessão, onde tem diversos segmentos, diversas práticas, né, diferente dessas práticas de Hatha Yoga, postural. Tem algumas posturas, mas bastante pranayama, são práticas que você recebe uma iniciação, enfim. São movimentos que aconteceram, tradições que foram aparecendo, e cada uma delas tem as suas... São semelhantes, né? Mas também tem suas particularidades. Não é diferente com a prática de Yogananda, que deixou também muito a autobiografia do Yogi, que é o mais clássico, né? O livro dele, onde é muito inspirador. Ele fala tem um lugar de fala muito grande, dá para ver que realmente é uma pessoa que se dedicou muito a essa prática, teve vários insights, é muito inspirador. O Yogananda ficou muito conhecido aí também, né? Tem um Beatle, né, que é muito fã, não sei se é o George Harrison, que sempre indica a leitura a autobiografia do Yogi, né? Do Yogananda. Tá? Então, mais um yogi que é necessário, muito necessário a gente conhecer. E aqui, talvez esse aqui algumas pessoas já tenham conhecido, que é o Iyengar. O Iyengar, ele também é fundador de um método muito conhecido, que é o Iyengar Yoga. Então, o Iyengar, olha só, ele foi convidado também a ficar no Mysore com Krishnamacharya, que ele era o seu cunhado, né, marido da sua irmã mais velha, para eventualmente estudar o yoga com ele. Em 52, o método que o Iyengar, né, o estudo do Iyengar através do Krishnamacharya, no caso, ficou conhecido porque ele recebeu a visita de um famoso violinista, né, que é esse Yehudi Menuhin. Então, Yehudi se tornou seu estudante durante toda a sua vida. Ele ficou fascinado e também seu grande amigo. E aí foi por isso que ele é muito famoso no Ocidente, porque ele ajudou a disseminar, né, o yoga na Europa, né? Então, em vários países da Europa e também da América, o Iyengar chegou através desse seu aluno, né? Então, em 66, a Iyengar publicou o seu primeiro livro, né, Luz sobre o Yoga, que é esse aqui que tem uma tradução muito boa agora. Esse aqui é uma edição revisada e ampliada. E super indico esse livro, que tinha demorado vários anos para ser desenvolvido, que eventualmente veio a ser internacionalmente conhecido depois de traduzidos em várias línguas. O Iyengar é uma figura importantíssima, né? Então, tem centros específicos onde só se pratica Iyengar Yoga, onde se baseia na literatura, né? Não tem só sua luz sobre yoga, tem luz sobre a vida, luz sobre o pranayama, a árvore do yoga. São vários livros que o Iyengar deixou como ensinamento, e todos eles ele fala um pouco sobre Vedanta, fala um pouco sobre o yoga clássico, Yoga Sutras de Patanjali, sobretudo, né? Inclusive a prática começa com a oração a Patanjali. Então, se a gente não tem esse contato primário, né? No nosso caso, a gente já estudou né, o Yoga Sutras de Patanjali, a gente sabe quando a gente entrar em contato com um texto, ou até mesmo, sei lá, fazer uma prática, ou daqui para frente se formar em Iyengar Yoga, vai ser muito mais fácil a gente ter esse entendimento, porque são coisas que a gente já viu durante as nossas aventuras aqui, né, nos estudos. E aqui a gente vai falar um pouco do yoga no Brasil, tá? Como que o yoga chegou no Brasil? O yoga, primeiramente, chegou no Rio de Janeiro. Esses são recortes históricos, né? Sabe-se muito pouco, né? Que o yoga chegou no Brasil na década de 40 através do francês Led Alvarez Masqueville,
cujo nome espiritual era Shivananda Swami. Esse estudioso fundou um centro no Rio de Janeiro chamado Amor Paz. Então tá aqui, né, esse francês que veio aí trazer foi o pontapé inicial do yoga no Brasil. É o que se tem de notícia. Então, e o Caio Miranda também, que é uma figura importantíssima. Esse foi um dos primeiros livros que eu li de yoga na minha vida, foi do Caio Miranda. Então, curiosamente, ele é um general do exército brasileiro que escreveu o primeiro livro de yoga. Também foi ele que começou a ensinar yoga em academia e ginástica como trabalho profissional. Tá aqui o Caio Miranda. Também, né, teve bastante expressão aí na década de 50, 60. Caio Miranda é um dos precursores do yoga, deixando vários livros. Talvez dá para encontrar livro em sebo ainda, né, do Caio Miranda. E aqui a gente vai ver duas figuras, né, também de muita importância para o yoga no Brasil, que um deles é o Hermógenes, né, que teve aqui em 1921 a 2015, o seu período de vida. Então eu tenho um carinho muito especial pelo Hermógenes, tá? O Hermógenes foi realmente um dos precursores literários, né? Ensinou vários métodos terapêuticos do yoga, então um escritor de vasta obra e realmente aqui, né, uma visão espiritual muito ampla e amorosa. Isso aqui realmente dá para fazer uma síntese do que foi, né, o estudo a prática do professor Hermógenes. E aqui são os títulos, né? Ele é doutorado na yoga terapia, enfim, doutor honoris causa na Open University aqui de medicina. É fundador da Academia do Hermógenes de Yoga. O primeiro livro foi Autoprofissão do Hatha Yoga, publicado na década de 60. Veja bem, ele é fundador dessa academia e tem até hoje. Hoje essa academia está com outro nome, né? Instituto Hermógenes, onde o seu neto, Tiago Leão, que continua o legado do professor Hermógenes. Então, o professor Hermógenes é realmente uma figura que todo mundo tem que ler. É claro que isso é uma puxada mais do professor, né? Mas eu tenho um carinho muito interessante porque realmente tem uma prática, né? O professor Hermógenes, ele conheceu o yoga já em uma idade avançada, que serviu também como um processo de cura, né? Que ele estava vivendo um processo de enfermidade muito grande e através do yoga ele se curou e ele achou muito interessante criar um método de ensino para que outras pessoas possam ser curadas. Então a gente está falando de várias pessoas que deixaram métodos. Esse é um professor Hermógenes. É claro que tem outros professores, volto a fazer um parênteses aqui, que não vão aparecer aqui, mas que realmente também tem bastante expressão no yoga no Brasil. E aqui a Maria Celeste de Castilho, que conheceu em São Paulo. Esse que também é um professor pioneiro, né? O Rotaro Shimada, onde ensinou suas práticas de yoga. Primeiro como aluna, depois como professora. Nesse local ela chegou a dar aulas para Maria Helena de Bastos Freitas, que também é outra professora com bastante relevo, né? No yoga. E aqui inseriu a prática do yoga em clubes de São Paulo e até os 86 anos dava mais de 30 aulas semanais. Então a Maria Celeste Castilho, ela deu bastante aula em São Paulo. Ficou bastante conhecido aí também nessa década de 60, 70, né, 80. Falecida há pouco tempo, né, 2016. Mas são os pioneiros do yoga no Brasil. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês, os grandes yogis, né? Conhecendo os yogis, as pessoas que mais próximas da gente, que expressaram o yoga. E depois a gente segue para a gente conhecer os métodos que eles criaram na próxima aula, tá bom? Om Shri Guru Pyo Namaha Hari e Om.